Olá pessoal, Namastê, tudo bem? Bom, continuando a sériezinha de vídeos gravados com sugestões de temas que algumas pessoas me mandaram. A sugestão do tema de hoje, para o vídeo de hoje, é como me conectar com o aprendizado que uma situação repetitiva está querendo trazer na minha vida, né? Algumas situações repetitivas acontecem e eu ainda não superei isso, eu ainda não aprendi o que essa situação está querendo me trazer. Que quando a gente aprende, a situação não aparece mais na nossa vida. Então, como que eu me conecto com o aprendizado que essa determinada situação está tentando me trazer? Aí, eu fui aqui muito para a linha do tarô, tirar uma cartinha de tarô para pedir uma orientação, uma sugestão, né? E a cartinha que saiu foi essa, que é a voz interior. Eu não sei se vai dar pra ver, porque essa câmera não foca muito bem, mas depois eu ponho uma fotinha dela no próprio vídeo. E esse é o tarô do Osho, né? E a voz interior no tarô de Marsella seria a papisa, né? A sacerdotisa, que é a nossa sabedoria. E o comentário aqui do tarô do Osho é o seguinte: a voz interior não fala por palavras, mas na linguagem inarticulada do coração. É como um oráculo que só fala a verdade. Se tivesse um rosto, seria como o que aparece no centro desta carta: desperto, vigilante e capaz de aceitar tanto a escuridão quanto a luz, simbolizadas pelas duas mãos que seguram o cristal. O cristal em si representa a luminosidade que advém de se haver superado todas as dualidades. A voz interior também pode ser brincalhona, à medida que mergulha profundamente nas emoções e ressurge para lançar-se em direção ao céu, como dois golfinhos dançando nas águas da vida. Ela está ligada ao cosmos por intermédio da coroa em forma de lua crescente e à terra, do modo como está representada pelas folhas verdes no kimono desta figura. Há momentos em nossa vida em que muitas vozes parecem nos estar chamando de várias direções. A própria confusão que sentimos nessas ocasiões é um lembrete para que procuremos silêncio e centramento dentro de nós mesmos. Só assim seremos capazes de escutar a nossa verdade. Uau, né? Tarô é uma coisa muito louca. Que eu adoro, depois dessa carta do Osho, pra gente se centrar e escutar a nossa verdade. Eu nem precisava falar mais nada, mas eu vou falar porque eu sou tagarela. Eu acho alguns exercícios bem interessantes pra gente conseguir se conectar com os aprendizados que algumas situações repetitivas trazem na nossa vida. Por quê? Porque às vezes, embora a gente perceba que as situações são repetitivas, o nosso ego e a nossa mente muitas vezes deixa a gente preso naquele padrão de novo isso, comigo isso, acontece isso, e as pessoas isso, e não sei o que isso. O que é interessante a gente fazer? Eu vou falar pela minha experiência que eu tive há algum tempo, há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, 2 anos. Eu gosto de escrever. De sentar e de ter um caderno que me acompanha durante o ano para eu escrever as coisas que estão acontecendo no meu ano. Então eu tenho um caderninho que eu separo, né, meses, janeiro, fevereiro, né? Todo mês eu tiro uma cartinha do tarô, vejo qual é a energia que está naquele mês, escrevo as coisas importantes que aconteceram naquele mês e de vez em quando eu venho voltando nesse livro para ver o que aconteceu. O que eu faço com essas situações repetitivas? Você vai parar, você vai pegar o seu caderninho do ano, ou um caderninho de anotações, ou alguma coisa que você quiser, né, para estar junto com você, ou se você for super tecnológico, você vai pro seu notebook, pro seu tablet, vai lá onde você quiser. E você vai escrever o que aconteceu nessa situação, né? Então, essas situações repetitivas.
sei lá, 5 anos atrás a situação foi essa. Aí há 4 anos ocorreu uma situação semelhante, que foi essa. 3 anos, repetiu, essa. E você vai escrever, não detalhando tudo, mas vai escrever o que aconteceu naquela situação. Escreve o que aconteceu, como você se sentiu, o que aconteceu depois. É um processo da gente olhar bastante para as situações mesmo, porque muitas vezes a gente está imerso naquela turbulência do que está acontecendo e não para analisar ao redor, né? O que está acontecendo ao redor. Toda situação traz um aprendizado, né? A gente pode aprender bonitinho, né? Lá pelo amor, ou a gente pode dar chapuletada, né? Precisa, né? Do empurrãozinho na bunda pra gente olhar o que está acontecendo. Então a gente às vezes não olha, a gente fica naquele padrão de reclamar e de que as coisas não deviam ser assim, que elas deviam ser diferentes, etc. E demora um tempinho, né? Alguns anos ou algumas situações repetitivas, pra gente entender e integrar que as situações são perfeitas da maneira que elas são, elas aconteceram da maneira que elas tinham que acontecer. E existe um aprendizado nisso, né? Um aprendizado pra gente, que tá ali no meio da situação. Então, como se conectar? Escreva, né, o que aconteceu numa situação, 2, 3, 4, 5 vezes como ela aconteceu. E é interessante a gente ampliar o olhar sobre isso, né? Então, muitas vezes a gente olha a situação e escreve sobre o nosso ponto de vista só. E o nosso ponto de vista, ele é muito pequeno, né? O nosso ego faz a gente olhar as coisas de uma maneira muito pequena, muito mínima, muito superficial, colocando a gente no papel ou de vítima ou de algoz, né? Então é interessante, depois que a gente escrever essas situações do nosso ponto de vista, a gente ampliar um pouquinho o olhar e escrever essa situação do ponto de vista de uma outra pessoa envolvida na situação. Então, se é eu e uma outra pessoa, eu vou escrever a situação do ponto de vista dessa outra pessoa. O que será que pode ter passado na cabeça dessa pessoa? O que será que essa pessoa estava vivendo? O que será que essa pessoa pensou quando falou isso? O que será que essa pessoa estava dizendo realmente quando falou tal coisa? Porque algumas vezes as pessoas falam uma coisa e a gente entende que ela quer dizer outra coisa, né? E depois da gente passar por essa visão, né, de olhar só com o olhar da outra pessoa, a gente vai ampliar e fazer a situação, olhar a situação como se fosse um repórter, como se a gente estivesse fazendo uma reportagem daquilo. Então eu vou analisar imparcialmente, né, sem aquele calor do que eu estou sentindo e de como eu estou sentindo com relação à atuação dessa outra pessoa ou ao que essa outra pessoa fez pra mim, ou que essas outras pessoas fizeram pra mim. Eu vou fazer como se fosse uma cobertura de reportagem. Então eu vou olhar para essa situação e vou fazer uma cobertura, né? Vou fazer uma entrevista ali, né? O que está acontecendo, vou olhar de maneira imparcial, vou entrevistar eu mesmo, vou entrevistar outra pessoa, vou olhar o que está acontecendo naquela situação. Por quê? Pra gente tentar olhar de uma outra maneira, né? Pra gente tirar aquele olhar de eu sou vítima ou de as coisas não dão certo pra mim, né? Se eu estou me sentindo vítima, em alguma parte minha eu estou permitindo essa sensação. Essas outras pessoas estão fazendo parte, né, de uma projeção minha mesmo, né, de como eu me sinto com relação a todas as outras pessoas, ou com relação à vida em si, ou todas as situações que eu vivo. Depois que eu fizer isso, que eu olhar tudo isso, se mesmo assim eu ainda não tiver conseguido entender qual a parte, né, qual a lição que eu tenho que aprender dessa situação repetitiva, eu vou meditar, né? Eu vou me aquietar, eu vou olhar para essa voz interior, que foi o que saiu no tarô, né? Para todos as situações da nossa vida, sempre tem um ensinamento e sempre tem a possibilidade de a gente ser ajudado com relação ao ensinamento que a gente precisa aprender, né? O que a gente precisa aprender daquela situação. Quando eu vivia uma situação há uns 2 anos, que eu fiquei, né? Ah, meu Deus, de novo, meu Deus, chorando. Eu acredito que as coisas sempre acontecem pro melhor. Não importa se eu tô chorando agora, eu sei que as coisas vão acontecer pro melhor.
E é difícil muitas vezes a gente entender como que isso vai acontecer, né? O que vai vir depois disso. Principalmente se a gente vive com medo, se a gente vive inseguro, se a gente vive com medo do futuro, ou se eu não consigo me sustentar em mim, né? Não consigo confiar em mim, confiar que as coisas vão ser diferentes e vão ser melhores. Então eu lembro que todos os dias eu acendia uma vela para Saint Germain, era uma vela violeta. Eu fiz isso durante 21 dias. Durante 21 dias eu acendia uma vela para Saint Germain. E eu pedia, por favor, me desculpe, né? Porque eu tava lá toda chorando, toda... eu sei que as coisas vão melhorar, mas eu não tô entendendo qual o aprendizado, eu não tô entendendo qual a lição que eu tenho que tirar disso, né? Me ajuda, né? A transmutar isso, a entender, a me acalmar, porque muitas vezes a gente passa por algumas situações que deixam a gente tão sem saída que a gente não consegue meditar, a gente não consegue se aquietar, a gente não consegue silenciar. E esse silenciar, esse se aquietar, esse se concentrar em si é o que vai fazer com que a gente aprenda a lição que a gente precisa aprender das situações que podem estar se repetindo 200 vezes na nossa vida. Se a gente ainda não aprendeu, se a gente ainda não entendeu, se a gente ainda não passou esse degrauzinho. Então é importante a gente se silenciar, pedir ajuda, né? Muitas vezes as pessoas aqui também não vão entender o que está passando na nossa vida, não vão entender qual é o aprendizado que você tem daquela situação. Às vezes numa situação com várias pessoas, cada pessoa pode ter um aprendizado, né? E um aprendizado que pode servir para todos também. Então às vezes as pessoas também não aprenderam. E talvez nessa situação aqui, as pessoas mesmo aqui, né, na 3D, não consigam entender com tanta facilidade. Então pedir ajuda para o seu anjo, pedir ajuda para os seus mentores, pedir ajuda para as pessoas que estão junto de você. A gente nunca está sozinho, né? A gente não está sozinho aqui. A gente não veio jogado aqui no mundo. Eu demorei para aprender isso. Eu demorei para aprender e eu ainda estou aprendendo que a gente precisa pedir ajuda, que a gente precisa saber se conectar, né? Então é isso, a gente ouvir a nossa voz interior para a gente conseguir se conectar com os aprendizados que todas as situações e todos os dias a gente pode ter. Se aquietar, pedir ajuda para os nossos anjos, meditar, olhar a situação de vários pontos de vista, olhar a situação de vários ângulos para a gente conseguir se conectar nesses aprendizados que a gente pode receber. Então é isso, eu espero que esse vídeo possa ter ajudado alguns de vocês. Se você gostou, clica aqui no curtir, se inscreve no canal e compartilhe com seus amigos. Gratidão por ter assistido esse vídeo. Namastê!